todos. O tema da palestra de hoje que eu vou compartilhar com vocês chama-se chakras. Acho que todos nós já ouvimos falar dessa palavra que já veio da velha Índia, dos Iogos, e dentro do Espiritismo também, ela tem no lado do Espiritismo na parte científica. O significado do chakra, nós vamos tentar seguir aquela linha ali, daquelas perguntas, tá bom? Para não um roteiro da palestra. Vamos lá. O significado dos chakras. O termo chakra veio de uma língua extinta, é o sânscrito, falada na antiga Índia. E quer dizer roda, pires, fulcro, sustentáculo. Esse termo, na verdade, foi visto, né, pelos clarividentes que pessoas têm esse campo etérico, né, que manifesta, que existe em todos nós. Então, esse conhecimento já veio sendo desenvolvido através da evidência espiritual. Podemos fazer uma analogia aos chakras como fosse assim uma hélice girando de um avião. Esse movimento tourbillonante, inclusive há uma semelhança entre um próprio furacão. O furacão é um encontro de forças, não é? O choque das correntes da alta atmosfera fria com o choque da baixa atmosfera quente dá um movimento giratório, esse encontro. E o chakra, na verdade, não deixam de ser também encontro giratório de energias sutis do plano espiritual e encontro das energias que fluem do plano físico. Então dá esse movimento giratório. Nós podemos dizer os primeiros relatos sobre o chakra. Eu vou precisar ler algumas vezes aí, vocês me colaboram. Vai ficar melhor assim. Como falei, isso já vem um conhecimento milenar. Mas teve um escritor que na Alemanha, no ano de 1996, escreveu a primeira obra sobre o assunto. Claro, na época ele foi perseguido, perdeu todos os seus bens, teve que ser exilado. E também tem uma estátua no Japão, na cidade de Nara, que é uma estátua de Buda, mostrando as posições dos chakras. Então, no ano de essa estátua é do ano de 749. Então você vê como é antigo o conhecimento sobre os chakras. Vamos lá. Para falar um pouco dos chakras, nós temos que saber onde se localizam. No duplo etérico. Primeiramente eu quero fazer um comentário engraçado, que a moça que trabalha na minha casa, quando nós convidamos para ela ir uma palestra sobre o chakra, ela falou: que bacana, eu vou aprender sobre horta, sobre passarinho, uma coisa assim. E ela até falou depois que gosta muito da minha palestra, porque ela sente muito sono. Aí eu falei: tá bom. Vamos lá. O duplo etéreo é um corpo vaporoso que existe em nós. Ele fica da ordem de 6 milímetros em volta do nosso corpo. E ele é, na verdade, como se fosse um corpo cintilante, com chispas, cintilações e luz, que ele é um reservatório vital. Ele tem várias funções. E, como eu falei, para a gente entender essas funções, nós teremos que caracterizar essas energias que trabalham, porque, na verdade, os chakras são centros harmonizadores, distribuidores de energias. Que são essas energias? Nós temos o éter cósmico. A palavra éter foi criada por intuições, né? Lá na velha Grécia, como fosse o quinto elemento. Aristóteles, Arquimedes, aqueles filósofos gregos, eles consideraram que além do ar, da água, da terra, do fogo, existia um quinto elemento,
invisível, rarefeito, que é o éter. Inclusive, há o entendimento deles que no vácuo, isto é, fora da atmosfera da Terra, que segundo os cientistas não tem nada, é o éter, a presença do éter. Então, esse sentido éter, cosmo, Kardec colocou como fluido cosmo universal. Todo o nosso globo, todos nós, somos banhados por esse fluido cosmo universal. É a energia que vivifica a vida. O prana é um termo que é usado principalmente na linguagem oriental, porque os estudos mais aprofundados de chakras são da corrente oriental. É considerado o seguinte: esse fluido cósmico universal, esse éter cósmico, ele vem principalmente a fonte, a principal fonte é o Sol. Então o Sol é a principal fonte geradora dessa energia. E esse prana está presente na coesão molecular. Então no átomo, na molécula, ele está ali presente. Aquela energia que aglutina, os átomos, que dão a identificação, vamos dizer, da estrutura molecular de cada elemento. E o éter físico, esse prana, quando chega na Terra, ele traz uma energia própria da Terra e se transforma numa energia com a característica do prana associada à energia da Terra, chamado éter físico. Então, o duplo etérico, onde estão localizados os chakras, ele tem essa condição de trabalhar com essas três energias: fluido cósmico universal, prana e energia física. Então, esse encontro de energia dá esses movimentos giratórios. E podemos falar mais sobre o duplo etérico. É um corpo que ele se desintegra 48 horas após nós desencarnarmos. Ele é um corpo, ele não é um corpo inteligente, é um corpo automático, porque tem muitas funções nossas que nós não precisamos se preocupar para que elas operem em nós. Ninguém se precisa se preocupar na respiração, no sentido hormonal, na questão dos sucos gástricos que são gerados, enfim, temos várias funções que não precisamos. Então essas funções automáticas são reguladas no duplo etérico por esse centro de força. E no perispírito também tem os centros de força, os chakras, mas são estáveis. No duplo etérico eles são transitórios. E por isso que é importante, quando se faz a incineração das pessoas que desencarnam, esperar um período de 48 horas para que esses centros de força se desintegrem naturalmente, para que a pessoa, ao sofrer incineração, não tenha algum refluxo das sensações físicas, porque o duplo etérico ele está naquele limiar entre o campo fluídico e o campo material. Podemos falar também que o duplo etérico ele é sensível a várias interferências. Na hipnose, o duplo etérico ele se afasta. Nos ataques epiléticos já se afasta de uma forma enfermiça. Quando a pessoa toma uma anestesia, ele se afasta justamente porque se perde a sensibilidade. Algumas não, as drogas afetam o duplo etérico. O tabaco, a volatilização de alguns elementos, ele cria pontos que agridem ao duplo etérico, ele funciona como uma tela. O abuso do álcool, medicamentos, tudo eles podem afetar esse campo protetor, que também é um reservatório vital, porque o duplo etérico, ele na verdade, ele faz uma proteção. Quando o nosso impulso que nós temos, que vem do perispírito, numa cólera, numa crise de raiva impetuosa, há um bombardeio, e se não existisse essa tela de proteção, se não existisse o duplo etérico, nós fatalmente desencarnaríamos muito cedo. Então esse duplo etérico ele se afasta como se fosse uma fuga, e os chakras, eles passam, que eles têm um movimento giratório no sentido horário, eles fazem como fosse assim uma redução
da sua condição de gelo, é como ele amortecesse aquele impacto. E nós sabemos que a continuidade desses ataques de cólera, ataques de paixões violentas, acaba refluindo de retorno ao perispírito. E quando chega ao perispírito, somente pelo corpo que ele pode ser limpo. Então, são as doenças crônicas, né? Então, nós depois vamos falar um pouco mais em relação à questão da saúde propriamente. Onde se localiza os chakras, né? A localização dos chakras. Como eu falei, é uma capa, né, de 6 milímetros, e a gente até tem que ter uma ideia do que nós somos. Em princípio, nós pensamos assim: eu sou um corpo que tem um espírito, mas não é assim. Nós somos um espírito que tem corpo. Porque todos os nossos pensamentos, as emoções, vêm do espírito, pelo espírito e chega ao corpo. Então, esses chakras, eles são centros distribuidores dessas emoções e sentimentos. Tanto assim, as pessoas vão falar: mas como você pode provar que existem os chakras? Como alguém pode também dizer que se o coração é uma bomba que faz esse processo, né, da oxigenação do sangue, da limpeza, tem alguma coisa a ver com sentimento? Como? Porque sempre diz, a pessoa desenha: eu amo, põe um desenho no coração, porque aqui é o chakra cardíaco, que é o chakra responsável pelas emoções e sentimentos. Então, essa é a resposta. Por que as pessoas falam assim: eu estou num momento de vida, eu tenho um frio na barriga? E que tem a barriga de sentir frio? Não é? A pessoa botar um agasalho na barriga? Não, porque o chakra casco umbilical, ele é saturado com as emoções do medo, que depois nós vamos entrar em maior detalhe. E também, tudo são degraus. O espaço de uma pessoa no primeiro degrau, a visão dele é mais pequena de uma pessoa que sobe outros degraus. Então, o entendimento do chakra, do pretérito, são um degrau que vão subindo e vão tendo um alcance maior. Kardec não se aprofundou muito nessas questões, colocou o perispírito, um corpo fluídico, porque se ele aprofundasse, ia gerar tantas controvérsias que poderia abalar a parte mais importante da doutrina espírita, que é a parte moral. Mas várias obras espíritas fazem relatos sobre os chakras, somente a mediunidade de André Luiz, mecanismo da mediunidade, e enfim, vários outros livros. A localização dos chakras. Vamos aqui passar. Assim, falando sobre a aura, é bom que a gente também tenha esse conhecimento. Na verdade, nós temos em volta de nós um campo áureo, assim, de uma forma de um ovo, né? Um campo áureo. E nós temos o nosso espírito, que é a centelha imortal. O nosso espírito, ele é proveniente da energia de Deus em nós. Então, enquanto Deus existir, Deus é eterno, nós existiremos. Nós somos eternos porque o nosso espírito provém de Deus. Ninguém se precisa preocupar. A morte, na verdade, é somente uma troca dessa roupagem, né? Que coisa boa a gente saber disso, né? A gente sabe, mas sempre duvida, né? O invólucro do espírito é o perispírito, né? O perispírito. Quando nós desencarnarmos, perderemos o corpo físico, ficaremos com o perispírito. O perispírito tem também um campo energético de chakras estáveis, e o perispírito é exatamente semelhante à nossa indumentária com os próprios órgãos que nós temos da natureza fluídica do perispírito. Então nós temos, por incrível que pareça, um coração batendo. O espírito desencarnado, ele sente o coração batendo, ele sente o pulmão funcionando, ele sente, ele é tangível, ele não consegue botar a mão dentro dele, né? Na nossa condição, nossa dimensão, eles podem passar pela parede, não existe essa condição de interferir a questão de uma energia da contextura do perispírito, mas o espírito em si, no mundo que ele vive, ele
tem as condições próprias que nós temos, isto é, a matriz de tudo é no corpo perispiritual. Então, o perispírito é um corpo sutil, muito sutil, ele é capaz de transformação, de voltar até reencarnações passadas, né? Ele é possível de existir modificações dele, né? Ele no nascimento, ele se reduz, não é? Então, há todo um processo que vocês conhecem em relação ao perispírito. Chegamos também, como eu falei, na aura espiritual do perispírito, onde estão os chakras estáveis. Nós temos o duplo etéreo, temos o nosso campo mental. O nosso pensamento, em volta de nós e as nossas emoções, tem um campo realmente. E é interessante que hoje já está tendo reuniões que uma equipe mediúnica, ela consegue manifestar o campo mental de um paciente em estado de consciência. A equipe mediúnica, um paciente em estado crônico de depressão, o médium registra o próprio estado dele e o doutrinador vai buscar dissipar aquele quadro para que ele saia daquele transe. E realmente é um grande processo auxiliar da cura, porque trata no âmago da pessoa, isto é, no próprio estado do campo mental, que muitas vezes está formando quase uma couraça em cima da pessoa. Nós temos do pretérito que eu falei e chegamos ao corpo físico. Nós podemos fazer uma pequena analogia com o ovo. A gema seria o espírito, a clara seria o perispírito, aquela película que envolve a clara seria o duplo etéreo e a casca o corpo físico. Nós somos aqui a casca. Vamos lá. No duplo etérico, da mesma forma que existe o norte geográfico, o norte magnético, que a bússola, né, o norte magnético da bússola é um pouco voltado à esquerda, diferente do norte geográfico, que é já uma linha perpendicular. Então, o duplo etérico, ele tem um ligeiro afastamento à esquerda. E os médios ostensivos, os médios de efeitos físicos, os médios sonambúlicos, e no estado da hipnose, no estado do desmaio, que é também uma proteção que o duplo etéreo tem, das cargas bombásticas emanadas do perispírito, para ele neutralizar, como ele fugindo daquilo ali. Eu não gosto disso, daquele ataque encolorizado, porque ele é um corpo que tem uma função, não é um corpo inteligente, mas tem uma função automática. Então ele é afastado à esquerda. Então, através desse afastamento, o médium ele consegue ter visões do mundo espiritual. O médium com maior capacidade naquelas questões da evidência, da audiência e tudo mais. Então, o duplo etéreo é ligeiramente afastado em todos nós à esquerda, e no médium um pouco mais afastado, como se fosse uma janela aberta ao mundo espiritual. É interessante que, ligado ao duplo etéreo, ligado ao corpo físico, existe um cordão fluídico chamado cordão de prata. Quando nós dormimos, nós podemos visitar regiões de colônias espirituais, enfim, o desdobramento, a projeção astral. Esse cordão fluídico, o cordão de prata, acompanha nós. E esse cordão de prata, ele, quando nós desencarnamos, se não for num acidente, numa condição de suicídio, seja assim, e se tivermos esse merecimento, a espiritualidade secciona ele. E muitas vezes no estado de coma, num estado de proteção, a espiritualidade começa a trazer resíduos que estão impregnados do perispírito, lançando no corpo físico, para que, como fosse, fizesse uma higienização do nosso espírito, para quando nós desencarnarmos, o nosso corpo esteja mais, o perispírito esteja mais limpo dessas nódulas. Então, muitas vezes o estado de coma é um processo que a espiritualidade faz, quando nós estamos em merecimento, de limpar esse resíduo, essas toxinas. Ou, ao contrário, a pessoa está em um processo
de desencarne, ela começa a alimentar toxina e mais toxina, e quando ela desencarna, ela sofre um estado fortíssimo no seu perispírito. E fica, muitas vezes, pior, talvez, naquele estado que ele estava, né? Tanto choque emocional, já que não tem mais a barreira da carne, protetor no duplo etéreo, proteção do duplo etéreo. Existe também um cordão de ouro ligado ao perispírito, ao espírito, que espírito que não necessita mais reencarnar, é rompido esse cordão de ouro. No caso de Jesus, não há necessidade da sua reencarnação, um estado angelical. Então você vê, esse desenlace que para nós é um choque, na verdade é uma graduação de elevação espiritual. Interessante, lá nos escritos bíblicos nós sabemos que existe várias controvérsias, traduções, sentido, vamos dizer, entendimentos, interpretações, mas há uma frase no Eclesiastes que fala, antes que se rompa o cordão de prata, antes que a pessoa desencarne, e se quebra o copo de ouro, ou melhor, que se prejudica o perispírito, e se dispersa o cântaro junto à fonte, que no caso representaria o corpo, e se quebra a roda, que é prejudicando esse centro energético que são os chakras. Interessante, uma interpretação lá perdida na Bíblia que certamente muitos não conseguem fazer uma avaliação. Então vamos propriamente para falar sobre os chakras. Eu falei do duplo etéreo, né, para vocês, sobre essa tela protetora. Falei que o duplo etéreo, ele como fosse um corpo vaporoso, que se a gente olhar numa superfície branca, muitas vezes a gente vê aquele cordãozinho em volta contornando todo o nosso corpo, como fosse um cartucho dessa ordem de 6 milímetros de distância do nosso corpo físico. Bem, existem 7 chakras principais e alguns secundários. Nós sabemos que desses chakras secundários não estão nas nossas mãos, né? Como que a gente gosta de apertar, acenar, há um ponto energético aqui, né? Na palma da mão e na planta dos pés, né? Desenvolvido pelos chineses, né? E é interessante que esses chakras, eles são todos interligados, e é chamado nadis, um circuito energético, de uma forma de uma serpente, uma forma serpentina. Então, essa ideia antiga colocada, como simbologia, que se fala Adão e Eva, serpente, na verdade, seria esse campo serpentino, através do chakra básico, que é o despertar das paixões inferiores, faz com que o homem se afaste da sua evolução, atrás da sua evolução. Não tem nada de serpente, aquela questão de serpente, massa, nada. Esse é o sentido, exatamente. A serpente é a liberação das paixões inferiores. E o chakra básico é o chakra ligado às questões sexuais. Então, e pega mais as energias que vêm do éter físico. Então, todos nós, seres humanos, independente de Adão e Eva, vivemos com as paixões desenfreadas ligadas a essa área. Então, essa questão, simbolicamente, explica que nós devemos dominar, porque existe uma corrente na yoga, fala despertar da Kundalini, que é a liberação dessa energia que flui do chakra base até chegar à altura da cabeça. Mas essa energia mal trabalhada pode gerar vários danos à pessoa, inclusive problema de domínio sobre a outra. Vamos lá. O chakra básico, todos esses chakras, como falei, são voltados para frente, exceto o coronário, que é para o alto da cabeça. O chakra básico é muito voltado para trás, ele se situa na altura do cóccix. E ele tem a função de regular as funções sexuais. Ele, desenvolvido, ele pode fazer com que essa energia tenha um potencial de criação. Toda pessoa que muitas vezes tem uma energia
muito voltada à sexualidade, se ele jogar aquilo para a criação, ele faz quadros, obras maravilhosas. Então a energia desenvolvida nesse lado, não é? Ela oferece, no equilíbrio, ela oferece grandes valores humanos. O chakra, ele tem uma forma como se fosse um cone, porque ele são movimentos turbilhonantes, giratórios, no sentido horário, e ele trabalha com essas energias das quais eu falei, e ele tem chamado raios, que cada raio daquele, no caso o chakra base tem 4, eles ativam e regulam um determinado órgão do corpo físico, também interligado aos duplo etéreo do perispírito. Então todos os chakras são interligados. Esse chakra básico, ele tem a cor vermelho-laranja, uma cor mais primária. E tem um som, um mantra de ativação chamado o mantra LAM. O chakra umbilical ou gástrico, ele está na altura do umbigo. Ele tem a função, todos esses chakras estão ligados a glândulas, estão ligados a plexo. No caso, o chakra básico está ligado às gônadas, está ligado ao plexo básico. O chakra gástrico está ligado às suprarrenais, ligado ao plexo gástrico. Plexo é um conjunto de nervos no corpo físico. O chakra umbilical, ele tem as funções regulares, funções todas da nossa digestão. Isso que eu falei do automatismo, né? Ele tem esse raio, cada raio desse é ligado a um órgão. E todos esses chakras são interligados. Então, por exemplo, a pessoa tem um determinado problema, pode acarretar, que não seja, vamos dizer, da natureza da alimentação, mas ele pode afetar também o sistema nervoso, porque os chakras são interligados. Se a pessoa tiver uma fragilidade, aquilo pode de um chakra passar para outro, tanto um benefício como um malefício. O chakra umbilical gástrico, ele tem a cor, são cores predominantes, são várias cores, né? A cor vermelho e verde ervilha. Ele também tem da ordem de 7 raios. O chakra esplênico é um dos chakras mais importantes que nós temos. Esse chakra esplênico, ele é um chakra que ele alimenta o sistema nervoso. Esse prana, ele pega uma decomposição do prana, chamado prana róseo, e ele alimenta todo o sistema nervoso. Então as pessoas que, no caso, que tem um chakra esplênico desenvolvido, ele tem uma paz, uma harmonia interior. As pessoas sentem bem estar ao seu lado, porque a exudação do chakra esplênico forma a aura, que depois eu vou até mostrar uma foto para vocês, que a exudação é como se fosse algo que transborda, né? E a aura na verdade, como se fosse um campo de luz dessa refrigência dos chakras. O chakra esplênico, como falei, é interessante, que ele também é usado na cura. As pessoas que fazem trabalho como médium de cura, ele também exala o ectoplasma e a energia que vai ativar, né, o paciente também no que ele precisa, como fosse ele passa a ser também um doador que tem esse chakra esplênico desenvolvido. Inclusive, interessante, existem algumas árvores que elas dão condição de alimentação dessa energia que é captada pelo chakra esplênico. Isso é a mangueira, é o cedro, é o pinheiro e o eucalipto. Então, junto, é como se fosse a aura dessas plantas, que todo ser mineral, animal e vegetal, tudo tem o duplo etéreo. O sol tem um duplo etéreo, a terra tem um duplo etéreo, uma pedra tem um duplo etéreo. Então, essas árvores próximas, à sombra dela, nós conseguimos ter um processo de tranquilidade, porque elas dão uma energia que é captada por esse chakra esplênico. Como aquela ocasião que a mulher, né, estava com sangramento, tocou em Jesus, a energia que liberou dele, da cura, foi pelo chakra esplênico, que é o chakra responsável por essa energia que ativa o chakra das pessoas, pela força que ele tem,
pelo giro, vamos dizer, pela dinâmica que ele tem, e através disso faz com que os demais chakras, aquele que está doente, seja ativado e se transfere para o corpo físico e para as células. O chakra cardíaco é um dos chakras também mais importantes, que ele é responsável pelas emoções, os sentimentos, né? Então vejam bem, a pessoa tem uma emoção desenfreada, raiva, um grito, uma discussão. O que acontece? Vai diretamente para o chakra cardíaco. O duplo etéreo se afasta e esse chakra ele passa a girar de uma forma letárgica. O que acontece? A hora que ele se afasta e passa a girar de uma forma letárgica, o corpo passa a perder a energia vital. Se você faz isso constantemente, vai afetando, né, o corpo físico. E também, como eu falei, na consequência, retorna ao perispírito. Aí dão aquelas doenças, né, que a pessoa trata o corpo, mas nunca consegue resultado, porque também a sua essência também está no perispírito. Às vezes geram doenças crônicas. E até interessante, nesse corpo, vamos dizer, etérico, né, desse duplo etéreo, há uma natureza diferente da feminina da masculina. Porque a mulher desenvolveu, né, muito mais sensibilidade, muito mais intuição que o homem. Então as paixões que afetam mais a mulher, nocivas, são muitas vezes da mágoa ligada ao ciúme. E do homem é mais ligado a paixões de discussões, futebol, competição, seja coisa assim. Então por isso uma grande incidência nessas nódulas de mama, nessa região, na mulher, ligada até coisa que ela busca lá do passado, de um abandono, que ela se ligou naquilo ali, daquela mágoa, que aquilo ali criou como se fosse um dardo, que criou um ponto de um agulhão no chakra cardíaco. E ele, nessa continuidade que normalmente é da nossa natureza, alimentarmos esses sentimentos, não é? Quando não são bons, nós começamos a repetir eles constantemente. Isso vai dando uma letargia no chakra cardíaco e vai formando nódulas e dá um ricochete pelo perispírito. Daqui a pouco a pessoa parece uma nódula. Muito nessa região. E é comum o homem, pelas discussões de competição, ter os problemas cardíacos coronários, não é isso? O chakra cardíaco é interessante que ele tem uma predominância da cor amarelo dourado. Então ele também ativa, não é interessante, não tem praticamente nada a ver, mas ele ativa a região óssea. A pessoa que tem, olha só, tem a ver. As pessoas que discutem muito, eles têm tendência a ter reumatismo, porque prejudicam o funcionamento harmônico do chakra cardíaco e dá problema na região dos ossos. E uma outra questão também, ele também é ligado ao chakra frontal na questão interessante, na questão do campo mental, isto é, no intelecto. As pessoas, quando estão muito nervosas, elas passam a ter esquecimentos. Por quê? O chakra cardíaco que capta essa emoção, ele interliga o chakra frontal e dá um bloqueio. E as pessoas esquecem. Então vocês imaginam como uma paz interior faz com que a pessoa desenvolva mais facilidade de se comunicar, de se meditar. Como que tudo isso tem a ver com as doenças? O chakra laríngeo, ele é responsável pela nossa voz, audição. E nas pessoas que têm o poder da oratória, nos cantores, ele é bem desenvolvido. Ele tem a cor predominante, o azul. Então alguém pensa assim em relação a algum problema, é a emanação do azul para essa região do chakra laríngeo. Ele é ligado, como eu falei sempre, a um plexo, né? E também a uma glândula. No caso seria paratireoide e tireoide. E o chakra laríngeo, ele, por exemplo, todos os chakras, eles podem ser, na criança, eles podem ser ativos, energéticos, num giro grande. No jovem, como tivesse assim, condições de bastante também altivez, de força.
E naqueles anciões é bem letárgico, bem devagar, né? E muitas vezes, quando a pessoa está em um processo de discussão, esse chakra, inicialmente eles dão uma carga, como fosse assim, um giro forte, e depois se reduz e se afasta. E a pessoa depois sente aquele cansaço, perde a vitalidade do corpo. Na verdade, dá uma atividade na discussão, que ele gira pela questão da discussão, depois ele se afasta daquele efeito nocivo, a pessoa sente aquele cansaço, que é o afastamento do duplo etérico, que funciona como esse reservatório vital. O chakra, só para vocês terem uma ideia, nós começamos no chakra base com 4 raios. O chakra frontal tem 96. Como que ele tem atividade muito mais intensa ligada ao nosso corpo? O chakra frontal é ligado também a uma glândula chamada hipófise. E o chakra coronário é ligado à pineal, também a plexo. Interessante, existe um chakra não colocado aí com chakra secundário, que é chamado chakra braquial. É que esse chakra braquial, na psicografia, os espíritos trabalham com ele, que é aqui perto das axilas, né? Do movimento da mão. O espírito, ele não coloca a mão em cima da mão do médico que está psicografando. Ele através do seu chakra do duplo etéreo, ele interfere no chakra do chakra do seu perispírito, ele interfere no chakra do duplo etéreo e faz então esse comando pelo perispírito do impulso para escrever. O chakra coronário é um chakra chamado flor de 1000 pétalas, lótus de 1000 pétalas. Ele tem, só para vocês terem uma ideia, tem 960 raios e 12 raios internos. Então ele tem uma função plena. E o chakra, por exemplo, o chakra cardíaco, recapitulando, o chakra básico, ele dá as condições de vitalidade, força física, quando ele é desenvolvido, equilibrado, e também condições de criação. O chakra umbilical ou gástrico, ele dá percepções do ambiente desenvolvido, né, com harmonia. O chakra esplênico, ele dá a condição de nós sermos curadores, transborda, e a pessoa tem um estado de sensação de paz interior, e as pessoas captam isso, né? O chakra cardíaco já é o equilíbrio das emoções. A pessoa, como ela conseguisse assim, vislumbrar, sentir a barreira vibratória de alguma emoção de alguma pessoa, que não seja boa ou ruim. O chakra laríngeo desenvolve a condição da voz, da fala, todo esse campo. O chakra frontal desenvolvido, ele traz a visão, né? A clarividência, a clareaudiência. O chakra coronário, ele seria a plenitude de tudo isso. Seria a reunião toda, vamos dizer, a efetivação desse chakra. Nós sabemos que, é até interessante, que algumas gravuras a gente vê os franciscanos com uma auréola aqui em cima, não é isso? Inclusive eles raspam a cabeça, deixando aqui careca. Por quê? Não sei se eles sabem, acredito que poucos iniciados saibam disso. É como eles se dissesse que naquela condição eles têm o chakra coronário em grande plenitude. Muitos deles acredito que não sabem nem o que é duplo etéreo, o que é chakra, nem nada, mas a simbologia dos iniciados foi essa, que ali seria o chakra pleno da espiritualização, da evolução, do domínio das nossas paixões inferiores. É interessante que na Rússia foi desenvolvido por um casal russo chamado a foto Kirlian, que é a foto, no caso, é a representação de um dedo, que mostra a radiação da aura. Então, você vê que já existe algum registro, né, sobre esses campos energéticos. Só que depois na Rússia combateram isso, dizendo que era uma questão do oxigênio do corpo, a exalação do oxigênio, criaram uma maneira materialista, né, para não aceitar. Inclusive aqui em Macaé tinha um homem chamado Jerônimo Peixoto, que alguns aqui devem ter conhecido, né, que ele fazia. Você chegou a fazer? Não, teve uma
palestra de uma... Ah, foi feito aqui. Que ela falou sobre esse rapaz que ela tirou essa foto do dedo e ela viu um ponto preto em alguma parte que era um problema que ela já ia ser desenvolvido, que ele mandou cuidar já. Então, de antemão, presta atenção. Daquilo no futuro, né, nós vamos chegar num consultório médico, vai ter equipamentos que eles vão olhar o seu duplo etéreo, sua aura, e falar, você está com obsessão, e você vai está com um campo fragilizado aí, que você precisa tratar, entendeu? Que coisa boa, né? Porque realmente, e as operações espirituais, as cirurgias espirituais, são todas no perispírito, que depois elas vão se manifestar no resultado no corpo físico, não é isso? Então, quem sabe no futuro também se faz operações, os próprios médicos fazem operações espirituais, né? Com equipamentos sutis, que a pessoa senta e não sente dor nenhuma, né? Tudo ali no perispírito, que beleza, né? Então é interessante que estudiosos conseguem visualizar na aura alguns pontos, como falei, de influências, alguns pontos de problemas físicos ligados a essa questão da áurea. E na própria moeda também existe também essa condição radioativa. Vamos agora falar um pouco sobre a questão mais da saúde, né? Acho que é uma das coisas mais importantes, como manter os chakras ativados, como podemos ter uma boa saúde, porque a saúde espiritual está muito ligada à saúde física. Nunca teremos somente saúde física se não tivermos saúde espiritual. Eu também recordo uma ocasião que eu estava caminhando na beira da Praia de Cavaleiro, aí vi uma pessoa na cadeira de roda, sorrindo, assim, que uma pessoa amiga ia levar ela para se banhar. Vi ela contente como criança. Aí adiante, vi um rapaz super musculoso, fortinho, fazendo as barras. Aí ele conversando, logo mais nós vamos lá, chão baseado, não sei o quê. Aquele ali, a saúde física estava explodindo, a saúde espiritual decaindo. E a outra, a saúde física, na cadeira de roda, e a saúde espiritual em grande profusão. Então a gente tem que ter o equilíbrio das duas, né? Então, como que nós podemos ter a nossa condição da nossa saúde física ligada a esses duplo etéricos? Os duplo etéricos, como nós falamos, são ligados a essas energias, não é isso? Então, quanto mais você caminhar descalço na areia da praia, quanto mais, inclusive tem uma condição diferente do banho do mar para o banho da cachoeira. O banho do mar ele ativa, né? Como se fosse, e o banho da cachoeira já é relaxante, né? O banho do mar dá como se fosse um vigor, o banho da cachoeira dá uma condição relaxante, né? A própria natureza, quando nós se aproximamos dela, quando você cuida de uma flor, você capta aquilo ali dela. Na verdade, nos seus chakras, você consegue trazer aquilo para você, né? Porque as plantas também têm chakra diferenciado, é claro, de nós, não podemos comparar, né? Da chakra. E uma coisa que nem todos gostam, né, dessa questão, mas o homem está ligado ao que ele se alimenta, à sua natureza. Então, um boxeador, mais do que lógico ele se alimentar, alimentação basicamente carnívora, ele é um boxeador. Mas o homem, conforme a sua natureza, ele tem que filtrar o que ele se alimenta. Porque, vejam bem, nós pegamos lá uma maçã, se alimentamos lá dos aminoácidos, propriedade da maçã. Na verdade, nós estamos pegando a parte química, né, pelo nosso corpo físico, vamos fazer todo aquele processo de nutrição da corrente sanguínea. Mas nós também estaremos se alimentando pelo chakra gástrico da maçã. E ela está buscando na maçã
a energia que está impregnada dela, a energia do prana, a energia do éter físico que vem da seiva, a energia do fluido cósmico que é o ambiente, a própria energia que de repente um lavrador fez aquilo com amor, com carinho, né? Que ele colocou aquilo ali naquele alimento. Então o chakra gástrico vai trabalhar harmonicamente, trazendo essa energia tirada da maçã e repassando, né, por todo o corpo. E o chakra esplênico, como falei, vou voltar lá. O chakra esplênico, ele lança para a corrente sanguínea, pelo duplo etéreo, né, globos saturados de energia. Então, por exemplo, nós alimentamos a maçã, na corrente sanguínea vai ter aqueles globos saturados de prana na corrente sanguínea, vitalizando a gente, não é? Porque nós não só precisamos da alimentação física, nós precisamos também da alimentação energética, que uma coisa está até ligada à outra, porque senão nós não conseguimos manter nessa condição, com tanta corpos para abastecer, né? Não somos só essa casca material. Então, agora, quando nós alimentamos da carne, o animal, ele lança, principalmente os animais que têm o duplo etérico mais desenvolvido. O peixe, por exemplo, um animal, ele não tem esse conhecimento, mas certamente se tiver um chakra, ele não tem perispírito, ele tem uma alma em condição de rudimentar, né? É um duplo etérico bem frágil, que se desintegra facilmente. Mas um animal que amamenta, no caso do boi, ele tem, olha só, ele tem esse chakra cardíaco, porque ele tem sentimento. E quando ele está naquela fileira lá para ser abatido, ele vai já sentindo tudo aquilo, jogando aquilo ali, não é? Inclusive agora passou há pouco tempo um filme na internet de um animal que estava nessas condições para ser abatido, presenciando os demais que iam se enfileirando no corredor para baixo. Um determinado benfeitor soltou ele, ele começou a pular, como fosse uma criança pulando de alegria com um presente que ela ganhou. Então, quando nós comemos lá o bife, né, a gente tem até uma maneira de falar bifinho, aquela coisa, né, nós estamos trazendo justamente, é uma alimentação importante. Vou dizer que não existe outras que podem trazer o mesmo processo de nutrição para nós, mas nós estamos trazendo também a energia dela. E vamos lançar do umbilical ao esplênico, vai chegar ao cardíaco. Então, nós estamos puxando um pouco no nosso centro aquele sentimento do animal. Você pode ter certeza, a pessoa que se alimenta muito de carne é muito irritadiço. Fica muito irritadiço. E muitas vezes a pessoa pode ter até processo de depressão, que somando aos processos dele e trazendo essas energias desses animais que já estão nesse processo mais adiantado, dão determinadas situações. É claro que eu estou falando dos excessos, né? Estou falando dos excessos, porque tudo são passos que se dão lentos no progresso da humanidade, mas vocês podem ter certeza, o processo de evolução de cada um de nós não está e não estará amarrado na alimentação que atual nós temos. Isso. E como eu falei, a saúde, ela não é somente um ponto que gera um malefício para nós. É uma consequência de vários pontos somatórios. De repente, um drama que nós tivemos na infância, e aquilo ali ficou incrustado em nós, aquilo ali com a repercussão de outro, aquilo vai se manifestando nas questões. Interessante que até os minerais captam isso. Um caso interessante de uma médium, que ela, conversando com uma determinada pessoa que eu estava ao lado, ela começou a passar a mão assim num colar, dizendo, falou assim, eu não sei porquê, esse colar me dá tristeza, eu não sei, uma mágoa, uma tristeza, eu não sei, começou assim, passar a mão,
Aí a médica falou assim, ó, isso aí está ligado a uma coisa da sua infância. Eu falei, é mesmo? Quem me deu esse colar aqui foi minha mãe adotiva, e quando ela me deu, ela deu um colar de ouro para a filha de sangue, e para mim, que era adotiva, um colar vulgar. E eu fiquei magoada. Impregnou, você veja como que é o chakra cardíaco, impregnou aquele metal, você veja como é sutil. E aquilo ficou ali. Né? Então, nós, para podermos higienizarmos o nosso do pretérito, para termos essas condições de saúde, nós precisamos ter muito contato com a natureza, com as plantas. O homem não foi feito para viver nessa selva de pedra, né? Ele tem que ter os pés descalços, os pés descalços a ponto que os chineses desenvolveram muitos, que são todos interligados, que existe chakra também na planta dos pés. E nós conseguimos, junto à natureza, receber essa energia em nós. É como eles nos alimentássemos, né? Então nós precisamos ter essa conduta, o próprio exercício físico ativa o chakra, desde que não seja excessivo, né? Ativa. A meditação, aquilo que eu falei dos mantras, que o mantra, na verdade, são sons que provoca como fosse uma vibração harmoniosa no astral, né? Cânticos que provocam sons harmoniosos, que cada chakra desse tem seus mantras. A pessoa, ela filtrar, né? Eu sei que é muito difícil esses processos que todos nós temos, desses impulsos, mas pode ter certeza, se não fosse o duplo etéreo, nós desencarnaríamos facilmente nesses impulsos violentos que nós temos das discussões, né? Porque nós temos que procurar, assim, o que se fala, contar até 10 antes de falar, antes de agir, determinadas condutas dessa natureza. A alimentação, ela tem um papel importante nisso, né, ligado a essas questões, a natureza da alimentação, quer dizer, excessiva. E como eu falei, nessa tela do duplo etéreo, quando se cria esses, vamos dizer, pontos, falhas, esses buracos, que o tabaco, o cigarro é um dos que fazem isso, eles são pontos de interferência dos espíritos obsessores. É como existisse em nós um escudo protetor às interferências dos espíritos, vamos dizer, não evoluídos, o desafeto de nós, que pode nos prejudicar alguma coisa. Então, quando nós temos a utilização de drogas, medicamentos contínuos, dessa natureza, né? Alguns benéficos, outros excessivos, de forma maléfica, esses choques de opiniões, de discussões, de cólera, de raiva, ciúme, todos esses degraus vamos dizer, dos pecados, né? Capitais, que assim se fala, né? Então, isso são agressões que vão criando buraco nessa tela protetora. À medida que ela cria buracos, nós podemos ter vários danos, inclusive pessoas que usam drogas, elas passam naquilo que eu falei, naquele desvio do duplo etéreo, tem interferência de ter visões espirituais do baixo astral, né? Ela passa a ter influência, assim. Porque quando nós dormimos, e ao desdobramento, todo o nosso corpo é protegido. Mas quando existe esse espaço, esse buraco, nós passamos a ter processo contínuo de influência espiritual através de, muitas vezes, de pensamentos que queiram nos prejudicar. E a gente acha que é o nosso pensamento, né? Eu estou pensando isso dele, mas na verdade é uma interferência para a continuidade das aberturas que nós damos no nosso campo áureo. Para finalizar, alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Existem pessoas que têm determinado afastamento do duplo etéreo. Eu conheci uma pessoa que ela falou que ela estava dirigindo, ela não pôde mais fazer isso, que se afastava do seu duplo etéreo. Os passes, né, a água fluidificada são também benefícios nesse equilíbrio do duplo etéreo. Então, acho que deu para ilustrar alguma coisa, né? Muito obrigado. Boa noite.